Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Eu sou Cassimiro Júnior e hoje vamos falar sobre o dia 20 de agosto, o dia do maçom, e saber por que esse dia é tão importante não só para a maçonaria brasileira, como também para a nossa história, a história do Brasil, que tem a ver com nossos pais fundadores. Então, meus amigos, vem comigo! Antes de iniciar o vídeo, recomendo a Master Cosméticos, que é uma empresa que trabalha com os cosméticos profissionais para salões de beleza e profissionais da área com excelente produto e qualidade. Então, está recomendado. Muitos já ouviram falar sobre a ordem maçônica, seja através de leitura aprofundada ou mesmo através dos séculos que acabou se transformando em lenda urbana, que muitas pessoas no seu imaginário popular acabam imaginando que é algo relativo ao oculto, ao negativo, coisa que absolutamente não é. Muito pelo contrário. A etimologia de franco-maçonaria é a união de franco, cujo significado é livre, e de maçonaria, que tanto no francês como no inglês evidenciam trabalho de pedreiro, usando para denominar os pedreiros livres, construtores medievais que transitavam livremente na Europa. A maçonaria é uma instituição formada por homens livres e bons costumes que buscam incessantemente o aperfeiçoamento humano, sendo fundamentalmente filosófica, progressista, altruísta e educativa. Não é uma religião e acolhe em suas esferas pessoas de qualquer fé, bem como acredita na existência de Deus, o grande arquiteto do universo. Para ter uma noção, um ateu não entra na maçonaria, é proibido. Por seu caráter inovador, os regimes dominantes no período, a maçonaria foi perseguida e intolerada, por isso seu caráter secreto. Hoje é um caráter discreto. Antes de chegarmos à data de 20 de agosto de 1822, que trata sobre o Dia do Maçom, vamos falar um pouco das suas atividades até chegar esse dia e acontecimentos marcantes. Por exemplo, a primeira reunião que houve em nosso território foi numa fragata francesa. Há registro que houve uma reunião dentro dessa fragata em água territorial em 1797. Já em 1796 foi fundado em Pernambuco o famoso Areópago de Itambé, que foi idealizado pelo ex-frade carmelita Manuel de Arruda Câmara. Porém, tem uma pequena observação que ele tinha um elan maçônico, mas sua totalidade de membros não eram pertencentes à maçonaria. Para ter uma ideia, o padre João Ribeiro teve que ser iniciado em Lisboa. Agora, somente em 1801, com a loja Reunião no Rio de Janeiro, que realmente teve uma loja feita em solo brasileiro com trabalhos voltados totalmente para a maçonaria, onde houve realmente o início. O Brasil viveu sob o jugo da metrópole portuguesa por aproximadamente 300 anos através do sistema colonial. E no mais ou menos entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, teve uma grande participação de ideais iluministas, pois a Europa estava vivendo a transição da idade moderna para a idade contemporânea e aflorou através de três movimentos: a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, bem como o movimento silencioso que ocorria em pleno vapor, que era a Revolução Industrial. Logo, tais convicções e ideias chegaram aqui em nossas terras, que acabaram movimentos de caráter republicano e separatista que contava com apoio de membros da maçonaria. Nós começamos a destacar vários deles, por exemplo,
a Inconfidência Mineira, a Conjuração do Rio de Janeiro, a Conjuração Baiana e a Conspiração Suassuna, ocorrida em 1801 em Pernambuco. Um detalhe que todas elas foram delatadas, muitos desses movimentos acabaram sendo alcançados pela devassa e muitos dos seus membros acabaram sendo mortos, presos ou exilados. Destacamos, por exemplo, a figura do Tiradentes, que há uma controvérsia histórica sobre ele ser ou não maçom. Alguns estudiosos dizem que ele pertencia à ordem maçônica e inclusive teria desenhado o triângulo da bandeira da Inconfidência. Já para um dos maiores estudiosos da maçonaria, que foi José Castellani, ele fala que não há registro algum sobre a iniciação de Tiradentes, que ele não era maçom. Por exemplo, já na Conjuração Baiana, um dos grandes expoentes foi o médico, o doutor Cipriano Barata. Este, no fim da sua vida, um pequeno detalhe, acabou vindo morar aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Já a Conspiração Suassuna, ela foi muito forte, que ocorreu encabeçada pelo coronel Suassuna, e muitos dos maçons acabaram 16 anos depois sendo os mesmos que fizeram a famosa Revolução de 1817 em Pernambuco, que é conhecida como Revolução Pernambucana. Em 1806, após o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte contra sua maior rival, a Inglaterra era a maior aliada militar e econômica de Portugal. Há um acordo secreto nesse período e a Inglaterra acaba trazendo dando um reforço para a vinda da família imperial, da família real para o Brasil. E imediatamente tropas napoleônicas acabam invadindo o território francês. Importante frisar que com a chegada da família real ao Brasil, automaticamente acaba com o fim do pacto colonial. Há uma abertura dos portos às nações amigas, digas a Inglaterra, bem como a família imperial trouxe consigo todo o aparelho burocrático para o Brasil, biblioteca, dentre outras coisas. Interessante que há um ditado famoso do período que é haver navios. Por exemplo, quando Napoleão, tropas de Napoleão, comandadas por General Junot, invadiram Portugal, quando chegaram lá, cadê a família real? Cadê o pessoal? Todos já tinham zarpado, então eles ficaram a ver navios. Em 1815, houve a necessidade, após a queda de Napoleão, de reorganizar e reestruturar aquele continente, o continente europeu. E daí foi a iniciativa para o Congresso de Viena. Importante frisar que Portugal estava sob o domínio, sob o controle de tropas inglesas, e sua corte estava aqui no Brasil. Daí que houve a necessidade, para que Portugal participasse de tal congresso, elevar o Brasil ao status de Reino Unido a Portugal e Algarve. E na América Latina estava pipocando movimentos de independência. E que a grande maioria dos libertadores da América, daí onde vem aquele nomezinho da nossa campeonato de futebol, eram maçons. Destaque para O'Guirre, José de San Martín, Sucre, Simão Bolivar, dentre outros. Importante frisar que vários movimentos, como a Revolução Francesa, foram encabeçados por membros da maçonaria, bem como a independência dos Estados Unidos também foram idealizados e encabeçados por membros da ordem maçônica. No dia 6 de março de 1817, em Pernambuco, estoura a Revolução daquele ano, que ficou conhecida como Revolução dos Padres. Esta revolução teve o caráter de emancipatório republicano e contou com a adesão em massa do clero da Seminário de Olinda, que muitos dos padres eram maçons, e pelas academias maçônicas. Destacamos várias figuras que participaram. São elas: o padre João Ribeiro
foi o presidente do diretório e representante do clero. Domingos José Martins, dos comerciantes. O capitão Domingos Teotônio Jorge, os militares. José Luiz de Mendonça, os magistrados. E Manuel Correia de Araújo, os senhores de terra. Subsidiando estes membros, encontrava-se Joaquim Miguel de Almeida e Castro, o padre Miguelinho, que era secretário do governo provisório, Gervásio Pires Ferreira, o deão Bernardo Luiz Ferreira Portugal, José Pereira Caldas e o ouvidor de Olinda, Antônio Carlos Ribeiro Andrade, bem como o dicionarista Antônio de Moraes. Interessante frisar que Antônio Carlos de Ribeiro Andrade era irmão de José Bonifácio. Após 74 dias, a rebelião em Pernambuco, que contou com demais localidades, como por exemplo as principais foram Rio Grande do Norte e Paraíba, daí são as 3 estrelas da bandeira da Revolução de 1817, acabou caindo. Só que pouco tempo, em 5 anos, houve nossa independência. Ou seja, essa revolução teve uma forte influência e pavimentou o caminho para a independência do Brasil. No momento oportuno, farei um vídeo só sobre essa revolução, contando seus detalhes. Inclusive, ele é tema do livro que eu escrevi, que é A Participação da Capitania do Rio Grande do Norte e de Mações Potiguares na Revolução Pernambucana de 1817. No mesmo ano, em 1817, em Portugal, houve uma conspiração que ficou chamada como Conspiração de Lisboa. Ela foi encabeçada por membros da ordem maçônica e militares que muitos deles oficiais eram maçons. E foi encabeçada pelo grão-mestre, que acabou em pouco tempo sendo denunciada e muitos foram presos e mortos. O que é que eles queriam? Queriam que Portugal se libertasse da ocupação dos ingleses. Fruto desta rebelião que aconteceu em Portugal e aqui no Brasil, como houve a Revolução de 1817 e a Revolução dos Padres em Pernambuco, a maçonaria e várias academias acabaram sendo encerradas e foram proibidas. Em 1820, ocorre a Revolução Liberal do Porto e nele contou com o apoio de várias localidades, destaque para Lisboa. Havia uma mobilização muito grande, um clamor da população, que contava com clero, nobreza, militares e toda a população. E detalhe que vários membros da maçonaria portuguesa aderiram a esse movimento. E com a vitória deles, as cortes exigiram rapidamente que o rei de Portugal retornasse para Portugal. Este indo deixou Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Ou seja, não era interessante para as pretensões do Brasil, pois exigiam que fosse feita uma nova constituição, no caso uma constituição relativa, bem como queriam retorno da família real ao Portugal, acabasse retornando o pacto colonial para o Brasil. Isso aí não era nem um pouco interessante. E houve um clamor popular no Brasil quando chegaram notícias sobre isso. E entre as coisas que exigiram era o retorno do príncipe regente Dom Pedro para Portugal, pois em mais uma jogada de mestre de Dom João VI, que a primeira, como eu falei, foi aquela que ele fez da saída de Portugal para o Brasil, ele acabou indo e foi para Portugal, mas deixou seu filho na regência. Ele sabia o que estava por vir. Em 1801, os trabalhos maçônicos são reabertos, com a loja Comércio e Artes no Rio de Janeiro, e junto com a imprensa e vários ramos da sociedade, há um clamor para que não acontecesse a recolonização. É importante frisar que o príncipe regente Pedro de Alcântara tinha o apoio da aristocracia local, membros da sociedade, e todos queriam que ele permanecesse para que não ocorresse isso. E outro fator determinante, que caso ele fosse embora, poderiam surgir movimentos separatistas e acabaria sendo
acabaria ocasionando uma fragmentação no país, sendo determinante para que ele desobedecesse e ficasse no país, ou seja, o dia do fico. Com o escopo que o príncipe regente aderisse à causa da independência, no dia 13 de maio de 1822, na loja Comércio e Artes, foi proposto que Dom Pedro acabasse recebendo o título de defensor perpétuo do Brasil. Já no dia 17 de junho daquele ano, é criado o Grande Oriente Brasiliano. Interessante frisar que para Dom Pedro não era interessante ceder ao capricho das cortes portuguesas. Vale também ressaltar as duas figuras de maior destaque na política, que eram os maçons José Bonifácio, que é da ala conservadora e monarquista, e Gonçalves Ledo, que era da área liberal, que para ele era interessante uma república. Outro fator determinante que Gonçalves Ledo, ele encabeçou um pedido com apoio popular para que o príncipe regente convocasse uma Assembleia Constituinte e este, sob pressão, decidiu por decretá-la. Importante frisar que José Bonifácio, no período, era o grão-mestre da maçonaria e Gonçalves Ledo era o primeiro vigilante. E por intermédio de Bonifácio, Dom Pedro é iniciado na maçonaria. E nele é mostrado, nesse período, a importância da emancipação política e contava com os dois grupos antagônicos, que era o grupo de Gonçalves Ledo, republicano, e o grupo de José Bonifácio, que era monarquista, sobre a importância da independência do Brasil. Em pouco tempo, Dom Pedro I acaba assumindo o grão-mestrado da maçonaria. No dia 20 de agosto de 1822, durante uma sessão conjunta entre as lojas União e Tranquilidade e Comércio e Artes, no Rio de Janeiro, sob a presidência de Joaquim Gonçalves Ledo, em seu discurso emancipatório e seu discurso entusiasta, ficou decidido pela emancipação do Brasil a Portugal. Ou seja, foi decidido em loja a independência do Brasil. Vamos um trecho. A independência, senhor, no sentido dos mais abalizados políticos, é inata nas colônias, como a separação das famílias o é na humanidade. A natureza não formou satélites maiores que os seus planetas. A América deve pertencer à América, a Europa, porque não debalde o grande arquiteto do universo meteu entre elas o espaço imenso que as separa. O momento para estabelecer-se um perdurável sistema e ligar todas as partes do nosso grande todo é este. O Brasil, no meio das nações independentes e que falam com exemplo de felicidade, não pode conservar-se colonialmente sujeito a uma nação remota e pequena, sem forças para defendê-lo e ainda para conquistá-lo. As nações do universo têm olhos sobre nós, brasileiros, sobre ti, príncipe. Cumpre aparecer entre elas como os rebeldes ou como homens livres e dignos de o ser. Tu já conheceis os bens e os males que te separam a tua posteridade. Quereis ou não quereis? Resolve, Senhor. No dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro voltava de Santos, recebeu 3 cartas. Uma do seu pai, Dom João VI, informando que deveria voltar para Portugal e ser submisso às cortes. Outra de José Bonifácio, informando e solicitando a ruptura. E outra da Imperatriz Leopoldina, sua esposa, que havia assumido a regência enquanto este partiu para São Paulo, que concordava com a carta de José Bonifácio.
Importante frisar que a Imperatriz Leopoldina foi esta que, no momento, assinou pela nossa independência, teve um grande papel nessa emancipação política. Ou seja, Dom Pedro acabou aceitando por cortar laços do Brasil com Portugal. Aderiu e aceitou a nossa independência. Interessante que Dom Pedro também compôs o hino da maçonaria do Brasil, bem como ele compôs o hino nacional brasileiro, que na época era o que é hoje o hino da independência. Em pouco tempo, Dom Pedro rompe com a maçonaria e ordena que todas as lojas sejam fechadas. Estas só viriam a funcionar após a sua abdicação em 1831. Durante a Assembleia Constituinte, ele acaba prendendo e exilando várias pessoas que o ajudaram, dentre elas José Bonifácio, que era o seu padrinho e irmão maçom. Apesar do perjúrio de Dom Pedro I, as suas ações não exprimem o valor de verdadeiros pedreiros livres, homens que lutaram por uma pátria liberta do jugo português, onde muitos arriscaram tudo: posses, reputação, liberdade, bem-estar dos seus familiares e suas vidas, em prol de ideias que a própria maçonaria criou e consagrou, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, meus amigos, sabiam o motivo pelo qual o dia 20 de agosto é o Dia do Maçom Brasileiro, bem como a participação da maçonaria no processo de independência do Brasil? Caso gostem, dê aquele like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, faça um comentário pertinente ao assunto. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!